Eu queria falar um pouquinho sobre planos para o futuro. O que você tem feito para o seu futuro? Apesar de eu achar profundamente que a gente deve viver no presente, mas de alguma maneira como a gente está caminhando todo dia e quem caminha sai de um ponto e vai para o outro, então a gente está falando do agora para o futuro. Eu quero saber como é que tá esse processo na vida de vocês e vamos conversar um pouquinho sobre isso, demorou? Salve, salve rapaziada, bem-vindos ao canal da Roceiras in the House. Mais uma vez, mais um dia. Hoje tá um dia super nublado aqui na quebrada, ó. Se dá pra ver aí, ó, dá nem pra ver os prédios lá atrás. Mas eu acho interessante porque graças a Deus todos os dias, conforme o meu planejado, eu tenho conseguido manter minha disciplina. E principalmente, antes de tudo isso, pode ter certeza que não são todas as vezes que eu chego aqui pra gravar vídeo e já vou gravando. Eu sento, penso um pouco na vida, penso nas coisas. Inclusive esse vídeo que eu quero falar um pouco sobre futuro, o tema assim é sempre uma coisa que meio que aparece, assim, uma coisa que eu tô pensando na hora, mas eu já pensei em 365 coisas, eu ia começar a gravar, eu ia falar de uma outra coisa, só que daí veio uma coisa sobre o futuro e sobre as coisas, e eu quero falar esse processo que eu tô agora. Por exemplo, é engraçado que eu, Matheus, agora eu tô conversando com vocês do passado, ou melhor, eu estou no passado, vocês estão num presente que é o meu futuro do agora. Não sei se você vai compreender, mas esses vídeos eles são todos gravados antecipadamente, eu diria, porque eu me coloquei num processo onde eu queria realmente manter uma rotina, manter uma consistência nesses vídeos, e como a maioria dos temas são atemporais, assim, eu não falo nada de coisas tão atuais, são coisas meio universais que servem e que acontecem há muito tempo e que vão estar acontecendo ainda, mas que a gente discuta todas essas situações. Eu quero falar um pouco de futuro, porque é engraçado que eu tô gravando esse vídeo hoje mesmo, mas provavelmente no passo que eu estou, esse vídeo vai sair daqui um ano. Então daqui um ano eu, da Roça, Matheus, eu vou estar me ouvindo, né? Eu vou estar, daqui um ano você também vai estar ouvindo da Roça falando há um ano atrás. E imagina quantas coisas já não vão ter mudado nesse ponto, né? E é engraçado você tá lidando, hoje você tá lidando com uma coisa daqui um ano pra frente. Interessante que dentro de mim bate assim, nossa, mas será que daqui um ano a ideia vai ser a mesma? Aí eu penso, cara, tomara que não seja de certa maneira, tomara que daqui um ano toda essa ideia esteja um pouco mais lapidada na minha cabeça, sabe? É engraçado, eu tava ouvindo uma entrevista do Russell Brand pro Larry King. Se você não conhece, dá uma pesquisada, vale muito a pena. E esse Russell Brand, que ele tem uma história muito interessante, é um cara, sabe assim, um pensador inquieto muito interessante, um cara que já viveu diversas coisas dentro do cenário dele, assim, e é muito interessante, ele tem uma certa propriedade no que ele fala, e é interessante também perceber toda a caminhada de descoberta dele, assim, de procurar saber e tudo mais. E ele fala, depois de muito tempo, ele pega e fala que tá fazendo faculdade, e a faculdade dele é relacionado à política e à religião, como as duas coisas se interagiram durante todo esse tempo, e como elas funcionam, e como funciona toda essa estrutura. E eu achei magnífico, porque eu realmente tenho essa dúvida também. E o interessante é que o Larry pega e pergunta pra ele, e fala assim, mas viu, depois de tanto tempo, pra que você tá fazendo isso? Pra que você tá estudando? Aí ele fala assim, simplesmente porque eu quero entender. Ele entrou num mindset onde existe a ânsia por entender as coisas, ou pelo menos por adicionar novas ideias, por enxergar um prisma um pouco maior. E cara, isso entra num processo que eu tô muito, assim, achei interessante partilhar, porque é um processo que eu tô muito, um processo de entender as coisas, sabe, assim, de entender, de compreender, de adicionar, de ampliar minha visão, de explorar. E é uma coisa que eu me apaixonei por fazer, assim, porque quanto mais você cavuca, mais você vê que você pode ir mais fundo e aprender um pouco mais, e tem muito mais do que aquilo que você pensava, que apesar de você já ter pesquisado e, sabe, até se aprofundado, você percebe o quanto você tá raso, sabe? É super interessante, parece até a proporção da Terra em relação ao ponto mais alto e o ponto mais baixo, que você vê que, por exemplo, o ponto mais baixo da Terra, que é a fenda de Mariana, uma coisa assim, ela é tão rasa, velho, perto do diâmetro da Terra, que você fala assim, nossa, cabe tanta coisa aí nesse meio, e a gente não tem nem ideia do que tenha, do que seja, de como seja. E apesar de todas as teorias, ainda temos infinitas possibilidades para lidar com ela. Mas é super interessante esse processo mesmo de descobrir, e é engraçado que todo dia a gente constrói e muda o nosso futuro toda vez que a gente descobre uma coisa nova. E isso que é interessante, sabe? Porque tem uma outra situação também que eu ouvi, que se eu não me engano, eu ouvi o Emicida falando, só que ele tava citando um outro cara, que ele falou assim que se você se descobre depois de 10 anos a mesma pessoa de 10 anos atrás, 10 anos depois a mesma pessoa
sou de 10 anos atrás, você simplesmente perdeu tempo, é tempo de vida perdido, porque a gente está em constante transformação, a gente detém tão pouco conhecimento numa vasta biblioteca dessa que a gente vive, biblioteca de informação, assim, todo mundo é uma fonte de informação, cada situação, cada planta, cada momento pode ensinar alguma coisa se a gente souber olhar para ele. Então é engraçado que eu venho me apaixonando cada vez mais por isso, e eu venho criando o meu próprio mundo em torno disso. É interessante que eu li também num livro recentemente, cara, e eu sou muito ruim com as referências, me desculpa se você souber aí da onde, ou se você já ouviu alguém falando. Realmente eu acho que o conhecimento é do mundo, ele é traduzido de diversas maneiras por várias pessoas, e o mais importante é que certas reflexões cheguem nas pessoas, não importa de quem tem originado. Mas eu achei super interessante porque eles estavam falando sobre a realidade, a maneira de ver as coisas, e é engraçado, um exemplo, sabe, eu não sei se você já passou por isso, ou por uma situação parecida, mas por exemplo, você vai para comprar um carro, sei lá, ou então você gosta muito de um carro, ou você se deparou com uma situação que você, aí tipo assim, você vai, cara, você nunca reparou naquele carro, mas como surgiu a oportunidade, surgiu o interesse, você começa a ver dezenas, centenas daquele carro. Você passa na rua, você fala assim, nossa, mas agora todo mundo tá comprando esse mesmo carro, todo mundo, meu Deus, eu nunca vi, agora, meu, tá mó popular o carro. Na verdade, ele sempre teve lá, só que a sua realidade, a sua cabeça, a sua percepção nunca teve sintonizado com aquela coisa em específico. E uma vez que você se desperta a atenção para aquilo, aquilo começa a fazer muito mais parte da sua realidade, pelo simples fato de você perceber muito mais aquilo, sabe? Isso é com tudo, sei lá, se você vai escolher um piso, ou se você gosta de uma roupa, ou se você, sabe, é interessantíssimo quando uma vez que você se desperta para uma situação, você começa a realmente perceber tudo isso à sua volta e várias coisas indicando aquilo, né? Você começa a ter uma percepção diferente da sua realidade, e isso que é muito interessante, porque uma vez que você simplesmente adiciona ou alimenta a sua mente, ou com qualquer coisa, seja ela boa ou ruim, você vai passar a perceber ela muito mais, ela vai ficar muito mais concreta na sua realidade, naquilo que você tá olhando, né? Por isso que é muito importante você evitar a desgraça, a tristeza, sabe assim, evitar se manter dentro disso e pensando muito sobre isso, assim, pensando muito negativamente, sabe? Agregando aquela energia negativa, porque se você está se alimentando com crimes e desgraça, pode ter certeza que você vai olhar, você vai ver maldade no olho de qualquer criança, você vai enxergar crimes e possibilidades de desgraça em tudo que você olhar. Agora, por outro lado, se você, sabe, começa a se alimentar com pessoas fazendo coisas boas, que tem muito, cara, mas assim como na vida que a gente acerta tudo, aí você comete um erro, coloca em xeque todas as coisas boas que você fez, e assim é. Então, as coisas ruins às vezes têm esse poder, assim, mas é questão de percepção também, ela não apaga, né? Seja num relacionamento, você vive 10 anos bem com uma pessoa, aí entra em crise, aquele ciclo acabou, mês de coisa ruim você apaga, 10 anos de coisa boa, e sempre você lembra da pessoa, acaba ficando aquela coisa ruim, e é uma coisa que se você não acorda, você realmente destrói 10 anos de coisa boa e substitui por um mês de coisa ruim. Cara, isso é muito triste, e são várias as coisas assim. Então é muito interessante. Aí o que tudo isso tem a ver com o futuro? Tem tudo, né? Porque, como eu falei, uma vez que a gente aprende, além de você realmente mudar o mundo à sua volta, porque naquele momento você tem que falar alguma coisa pra alguém, você é presenteado com a oportunidade de expressar seus pensamentos pra alguém, pra que ali dela surja e floresça alguma outra coisa, você vai ter alguma coisa boa pra partilhar, entendeu? Alguma semente boa pra partilhar, e daí vai ser da pessoa muito plantar e tudo mais, mas a partir disso você muda a maneira da pessoa enxergar o mundo, e daquela pessoa ela vai para uma outra pessoa, e você vai fazendo uma corrente muito interessante dentro daquilo que você partilhou de bom. Só que obviamente o contrário também é totalmente verdadeiro, o fato de você não se preparar, ou de você realmente de alguma maneira, por interesse ou por falta de consciência, partilhar coisa ruim, ela também vai se perpetuar, é como um dominó também, entendeu? Então, seja você, é só você ver aí se você observar os pais, né? E não é julgando os pais, porque eu percebo que é muito difícil. Eu tenho um irmãozinho novo e, nossa, eu carrego um medo tremendo, porque você não sabe o que é certo, o que é errado, em questão de o que passar pra ele, como passar, sabe? É um medo extremo de que tudo dê errado, é um negócio muito louco. E não é nem meu filho, né? Então eu digo que não é fácil, mas você percebe como a maioria dos defeitos dos pais vai passando pros filhos e tudo mais, como as coisas boas também, como as coisas positivas da mesma maneira. Como sempre, as negativas sempre afloram mais, porque chamam a atenção da gente e acabam por apagar as coisas boas, ou pelo menos por ofuscar as coisas boas, né? Esse negócio de
ofuscar. É interessante também que eu tava falando com um grande amigo meu que o YouTube mesmo me deu. Ele chama Erinaldo e ele falou assim, cara, porque daí ele começou a ler os livros, começou a despertar para umas novas ideias, começou a pensar com a própria cabeça, juntando as informações, os fatos que ele tinha. Ele falou assim, cara, é muito louco, parece que eu tava de óculos, só que meu óculos tava todo embaçado. Então, na verdade, eu achava que eu tava vendo alguma coisa, mas, cara, tava muito pouco nítido, sabe? E agora, aos poucos, conforme eu vou caminhando, eu vou desembaçando um pouquinho, aí eu percebo que tem outras lentes para colocar, e cada vez que a gente adiciona uma lente ou aumenta o poder ali do óculos, a gente vê um pouquinho mais, mas a gente ainda percebe que tem muita coisa que tá embaçada, que ainda falta um conhecimento. E isso é interessante, isso futuro, é você ir plantando, e toda vez que você expande um pouquinho mais a sua percepção, a sua consciência, o seu ponto de vista, você muda o seu futuro, porque você com certeza mudou todas as escolhas que você potencialmente poderia fazer em determinadas situações. Então, cara, abre a mente, cara, estuda, descobre, compreende, procura compreender as coisas, sabe assim? Compreender todos os dias, e todos os dias ampliar um pouco mais a sua consciência da seguinte maneira, se desvencilhando da verdade, sim, adotando ideias, fazendo um negócio maior no seu prisma, porque a verdade ela é bem subjetiva. Então, pé no chão, discernimento e ânsia por entender, por aprender, por descobrir. Demorou, rapaziada? Espero que essa conversa aqui tenha te iluminado as ideias, e eu gostaria que vocês me indicassem livros aqui embaixo, me indicassem palestras, me indicassem, sabe, vídeos interessantes, que eu gosto muito de consumir essas coisas. Tenho partilhado com vocês algumas coisas, mas isso realmente me move, e tem muita coisa boa aí pra gente absorver. Espero que estejam escolhendo as melhores coisas pro crescimento de vocês. Demorou? Da Roceira, muito obrigado. Se inscreve aqui no canal, muito obrigado por estar comigo até aqui e sempre expandindo as ideias. O apoia está aqui embaixo também. Tamo junto e é nóis, rapaziada. Valeu!